Você tira aonde Jesus passava, ele curava. Você tira lá em João capítulo 5 versículo do 1 ao 15, né? Cura um homem que estava doente há 38 anos, né? Demonstrando o poder divino. Tem Atos 3 capítulo 3 versículo 1 até o 10, relata a cura dos aleijados na porta do templo, onde Pedro e João cheio do Espírito Santo. Porque onde tinha o evangelho verdadeiro. Aqui na minha cidade, Irecê, na região de Irecê, mais ou menos 800 mil a 1 milhão de pessoas. É um dos lugares que as pessoas mais se matam, onde tiram a própria vida. Depressivas, profundas, ansiosas. Pessoas tremendamente tirando a vida, se enforcando. Colocam uma corda no pescoço e se mata. Um índice grandíssimo. Aí vocês perguntam pra mim, e é culpa de quem? Da onde é essa culpa que essas pessoas estão se matando, tirando a própria vida? É a culpa do governo? A culpa do prefeito, dos vereadores? A culpa do Estado? Não. Não é culpa do prefeito, não é culpa do vereador, não é culpa do deputado, não é culpa de ninguém da área política, não. Não é culpa. A culpa é dos cristãos. A culpa é nossa, que somos cristãos. A culpa é dos cristãos. Cristão, né? A culpa é da igreja, dos pastores. Por isso que as pessoas têm se matado grandemente na região de Irecê. Sabe por quê? Porque não tem igreja bíblica, não tem igreja verdadeira, só tem igreja falsa. Só tem igreja mentirosa. Não tem igreja verdadeira aqui. As pessoas não é contaminada com o evangelho verdadeiro. Aqui, olha só, essas passagens bíblicas que eu falei. As pessoas eram curadas. Não tem homem cheio do Espírito Santo. Não tem. Não é que a igreja, os membros da igreja, é culpa dos pastores. Culpa dos pastores dessas igrejas, a liderança que é fraca, é fria, gelada, não tem compromisso com Deus. Até a igreja tradicional, né? Igrejas tradicionais, igreja calvinista, arminiana, pentecostal, né? Tudo falsa, tudo enganadora. Infelizmente. A igreja Assembleia só prega monte, azeite, pentecostalismo. É pastora botando tudo contra ele. É Efraim de Deus. Outra igreja enganadora, que só prega o evangelho falso. A presbiteriana é uma igreja gelada. Só vive na moderninha, no entretenimento, na sua comilança. E pregando batismo de criança mentiroso, apresentação de criança e outras coisas mais. A igreja Deus é Amor só prega roupa, batom. A igreja adventista prega Ellen White. Crer nas profecias da Ellen White. A Deus é Amor é Davi Miranda. Morreu já. As orações de Davi Miranda. A CCB fala que a salvação só está lá. Venha! Que a salvação é aqui. Cristo escolheu essa igreja. A salvação só é essa aqui. Já se tornou seita. Seita de demônio. Não tem nada a ver com a palavra. Só tem igreja falsa. Por isso que as pessoas têm morrido. Cristão que vai para monte. Os cristãos da Assembleia só andam de monte. É campanha, 3 campanhas da Sexta-feira da Libertação. Olha só que mentira, enganando as pessoas. Campanha de óleo ungida, Igreja Mundial, no Universal, tudo igreja falsa. Por isso que as pessoas estão se matando aqui na região, porque não tem igreja verdadeira, não tem homens verdadeiros de Deus. Os homens que eu falo são as autoridades. Eles é que modificam. Não tem igreja avivada. E as pessoas botando a corda nos pescoços e se matando. Essa é a verdade. A culpa não é do teu prefeito, a culpa não é do teu vereador, a culpa não é do teu governador, a culpa não é do teu presidente, a culpa não é das autoridades, a culpa é da igreja, que só tem igreja falsa, igreja que não é avivada. As pessoas não são contaminadas com o nome de Jesus. Você for aí na região aí, você vê esses pregadores de rua pregando o evangelho aí, tudo é evangelho falso. Chega na igreja, esses homens aí, é falando em língua e revelando, indo para monte, campanha, outro pregando roupa, tudo falso, meu irmão. Prega o evangelho na rua, mas são falsos dentro da igreja. Por isso que as pessoas não são contaminadas com o evangelho de Deus. A igreja vive na sua própria bolha, não são casa de oração, casa do engano, casa do arrecadamento, casa do dinheiro, de escândalo. Essa é a verdade. Por isso que as pessoas têm se matado na região de Irecê. Por isso que as pessoas têm morrido, porque não tem Cristo
verdadeiramente eles não servem Cristo. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Eu estou falando de autoridade, que o avivamento vem através da autoridade da igreja, do pastor. Eles que são responsáveis. Não estou falando você, irmã, que senta no banco, estou falando você. Estou falando as pessoas, os homens que são autoridades dentro da igreja, que são irresponsáveis. Eles não têm união com ninguém. As igrejas não têm união com as próprias. Por isso que o evangelho é deformado na região de Iricê. Por isso que as pessoas se matam cada vez mais. Essas casas de oração é casa do arrecadamento, casa do escândalo, casa da mentira, casa do evangelho falso, mentiroso, enganador, casa de campanhas, é casa de pregar batismo de criança mentiroso, é casa de pregar mentira, engano, é monte, azeite, nada de verdade. Por isso que as pessoas se matam. Tem morrido, não é você que senta no banco, são os pastores, as lideranças, eles não têm união com eles mesmos. Onde que você já se viu uma igreja presbiteriana se unir com a CCB? Onde você já se viu uma CCB se unir com a Adventista? Onde você já se viu uma presbiteriana se unir com a Assembleia? Onde você já se viu isso? Onde? Onde o batismo você tem que tomar curso, que a mentira faz a sua cabeça. Se você chegar na presbiteriana, o batismo lá, se você for armeniano, ele passa a lavagem na sua cabeça para você ser calvinista. Se você chegar na Assembleia para fazer um batismo, se você é calvinista, você tem que pegar as coisas de Armino, onde faz aquela jossa na sua cabeça. É assim. Onde o neopentecostal destrói também a tua cabeça com suas campanhas. Por isso que as pessoas têm se matado dentro da igreja, dentro da região de Irecê. Não é por causa do governo, não tem nada a ver. É a igreja que não serve a Cristo verdadeiramente. As autoridades que são fracas, são geladas, irresponsáveis, não tem Cristo, vive de aparência, de mentira e de engano, com seus dogmas, com suas coisas de homem. Por isso que a igreja é fraca, gelada, não tem contaminação no coração das pessoas do evangelho verdadeiro. E as pessoas não mudam, as pessoas querem se matar, querem entregar a vida. Quer dizer que o descanso melhor é se matar, botar a corda no pescoço, depressivo profundamente, vazio na alma, tristeza, angústia no coração, porque não há solução para os problemas dela. Há um evangelho falso. Vamos para a igreja, que a igreja muda, tudo mentira. Não prega Cristo verdadeiramente, não prega Jesus verdadeiramente, não são cristocêntricas. Por isso que as pessoas têm se matado cada vez mais, porque não é contaminado com esse Jesus maravilhoso, porque não é mostrado Cristo verdadeiramente, mas é mostrado o dízimo, o dinheiro, arrecadamento, tudo pago nessas igrejas. Infelizmente essa é a verdade, por isso que as pessoas têm se matado. Não é você que senta no banco, são os pastores, autoridades responsáveis. Por isso que a igreja é caída, morta, seca, porque não ama as coisas do Senhor verdadeiramente. Por isso que as pessoas estão se matando cada vez mais, por causa que não tem igreja verdadeira, só tem igreja falsa, fria, gelada e sem compromisso com a palavra. Eles não amam as coisas de Deus.